Está começando mais um Comentando no QG. Aqui quem fala é seu host de sempre, Paulo Raposo. E vejam bem, no episódio de hoje, tardiamente, eu irei fazer a comemoração de 2 anos do podcast. Sim, olha como o tempo voa, né? Nem parece que em janeiro de 2019 estava eu começando esse podcast. E o episódio de hoje é pra primeiramente celebrar esses 2 anos de forma tardia. Segundamente, para começarmos a encerrar os trabalhos. Penúltimo episódio esse dessa terceira temporada. Se você não ouve, né, o podcast há muito tempo, é bem legal mencionar que, somando tudo, a última vez que eu vi, tinha 87 episódios. Então, tipo assim, a gente vai chegar no 100 no começo da 4ª temporada aí. Isso contando os especiais, tá? Sem contar os especiais, ainda falta um tempo, ainda tem um chão, porque esse é o episódio número 70. Mas eu tô aqui enrolando, mas basicamente a comemoração de 2 anos e o que mais? Eu vou falar um pouco de alguns filmes que eu vi anteontem. Eu vi esses filmes na terça-feira. Como eu tô bugado. Eu vi esses filmes na terça. Inclusive, um dos filmes que eu vi foi o nosso episódio 1, né? Eu Sou Mais Eu. E eu tava revendo o filme e eu fiquei pensando um pouco sobre ele. Eu acho que é legal eu falar dele pra começar a fazer esse fechamento. Uma coisa que eu quero deixar adiantado logo no começo: Paulo, não ouvi esse podcast, ele tá aqui embaixo, vai lá ouvir. Inclusive eu vou compartilhar ele nas redes sociais pra vocês ouvirem como tudo começou, como Comentando Begins, né? E cara, Comentando Begins, porque o episódio 0 ele é uma apresentação, então assim, necessariamente ele não entra tanto. E basicamente eu vou explicar pra vocês o rolê. Eu estava em casa, levantei pra trabalhar, né, fazer meu estaginho. E nisso eu tava fazendo as coisas do estágio e eu simplesmente tava vendo Curtindo a Vida Doidado, né. Deixei o Curtindo a Vida Doidado rolando. E era aqui trabalhando e às vezes ouvindo as frases, né, tal, e dando umas bisoiadas de vez em quando. É bom quando eu gravo um podcast que geralmente eu deixo passando alguma coisa pra dar umas bisoiadas. E inclusive essas bisoiadas já vão render pelo menos mais umas 2 pautas aí pra 4ª temporada. Mas assim, e eu deixando a motinha característico toda vez que eu vou gravar. E basicamente eu tava ouvindo e eu fiquei, putz, é um filme que quando eu vi a primeira vez, e eu não vi pequeno, já vim assisti-lo depois de grande, eu fiquei muito impressionado, porque assim, ele é um filme bem maluco, né, Curtindo a Vida Doidado. Mas ele trata de uma coisa muito interessante. A vida passa rápido, a gente não percebe, a gente às vezes não aproveita, etc. E o Ferris Bueller, ele basicamente quer aproveitar. Ele é um desordeiro que quer aproveitar. E é divertidíssimo filme, eu me rachei bastante. E depois eu fiquei em dúvida, putz, o que eu coloco pra passar agora? Eu estava me sentindo uma videolocadora nessa época. Se você tem mais de 23 anos, você sabe que é uma videolocadora. Do contrário, talvez você saiba. Mas se você tem menos de 18, certeza que você não sabe. Então, só lamento por você. E eu tava ali pensando, falei, putz, o que eu assisto? E aí eu vi Eu Sou Mais Eu, falei, putz, eu vi esse filme em 2018, janeiro de 2018. Eu nunca vou esquecer, porque eu vi o filme e depois do filme teve coletiva de imprensa. Eu falei, vou assistir. E cara, eu revendo o filme, eu vi diversos pontos que talvez eu não tenha abordado naquele podcast, mas são pontos que me fez pensar bastante, né? Porque assim, tem muitos pontos, óbvio, que poderiam ser melhorados, poderia ser um filme ainda melhor, porque é um filme, ele não é um filme ruim, é um filme sessão da tarde, divertido de se assistir. Mas tem muitos pontos que eles podem sim ser melhorados, mas a mensagem segue lá. Que é, acima de tudo, você ser você mesmo, né? Você se aceitar como você é, você se assumir de onde você veio, né? Assumir suas origens sempre. E nunca esquecer desse detalhe. E é muito interessante a forma como o filme faz isso, né? Ele coloca uma personagem que naquele período era extremamente arrogante. Por essa arrogância ela é condenada a voltar ao passado. E quando ela volta ao passado, ao longínquo passado de 2004, ela percebe que sim, ela precisa mudar as coisas. E a forma como o filme faz isso é muito interessante, pra não dizer legal, né? E a falta de palavra melhor, é legal. Porque assim, você percebe que em 2004 a gente não via o tempo assim passar. A gente via mais assim, tinha mais noção de passagem de tempo, etc. Porque parecia que a vida era mais devagar. O ritmo das coisas era mais devagar. Os celulares não se atualizavam tão rápido. A tecnologia, né, de internet, no computadores e tal, ela não era tão assim. Hoje, você tem um celular do ano que vem esse celular ele já não vai ser
nem ano que vem, daqui a uns 3, 4 meses, seu celular já vai ser mais modelo recente, o celular vai ser um modelo novo, vai ser um modelo ultrapassado na realidade, né? Nem novo, será um modelo ultrapassado. Então assim, existem muitas diferenças quando a gente olha a vida de hoje em dia, né, 2020, até na época do filme lá, 2019, pra longínquos 2004, o mundo era outra forma. A gente não via as coisas como a gente vê hoje, a gente não prestava atenção nas coisas como a gente presta atenção hoje. A gente não, eu não diria que a gente não prestava, né, naquela época a gente prestava mais atenção. Tanto que eu tenho uma mania de velho, que eu estou abrindo o jogo aqui com vocês, que por exemplo, tem minha casa, na frente da minha casa tem uma árvore, e geralmente eu consigo perceber assim quando tá tendo mudança de estação, porque eu fico olhando a árvore, tipo assim, a árvore quando ela cai fogo, etc. Então assim, é uma mania muito de velho, mas é uma mania que faz eu perceber assim que quando eu era mais novo, né, eu conseguia muitas vezes parar e ficar olhando e ter essa noção de que tava da passagem de tempo. Hoje em dia a gente tá na corrida tão grande que às vezes você nem percebe. Tem muita mania que provavelmente você que está me ouvindo, você tinha antigamente, que você percebe que hoje em dia você não tem. Tipo assim, não é mania estranha e tal. Não, é aquela mania de, putz, eu tô percebendo que realmente parece que o tempo não tá passando, mas eu consigo perceber a passagem do tempo. Hoje em dia a gente tá numa corrida tão desenfreada, a gente tá tão assim, muitas vezes querendo se auto-assumir o que não somos, que a gente não percebe muitas coisas. E isso é interessante quando a gente começa a pensar de uma forma assim, cinemática, né? Porque um filme tratar disso é bem interessante. A mensagem de, mano, você acima de tudo tem que ser você. Não é vestir uma roupa de que você é diferente, porque você sempre vai ser você. Nunca vai ter tipo uma pessoa que vai olhar pra você e falar, ah não, você é outra pessoa, parece outra pessoa. E por mais que falem, no fundo você tem que lembrar suas raízes, você tem que lembrar de onde veio, você tem que sempre lembrar o que você fez pra chegar onde chegou. Ah, Paulo, mas eu não consegui, eu não sei o que. Mano, você tem que lembrar sempre, você sempre tem que honrar aquilo que você viveu, porque a história é sua, entendeu? E isso eu tava pensando, porque eu fui ver o filme e eu comecei a pensar um pouco nisso também, porque às vezes a gente mede muito o que somos, o que queremos ser com base em métricas, né, números, que não define a gente hoje em dia mais do que em diversos outros momentos, porque, putz, se eu sou badalado em qualquer rede social, eu tenho 30 mil seguidores. Se eu sou uma pessoa reconhecida, eu tenho diversos seguidores, eu tenho milhares. E às vezes você não tem milhares, mas tipo assim, quem tá ali com você é uma galera que você olha e fala, puta, né? Tipo, sempre tá dando feedback, sempre troca ideia e tal. Então assim, existem muitos pontos, né? E quando eu paro pra pensar um pouco nisso, né? Eu paro pra pensar nesses filmes e eu paro pra lembrar que, tipo assim, o primeiro filme que eu fiz podcast foi o Eu Sou Mais Eu fico parando e pensando um pouco na história, né? Por isso que eu falo que esse episódio, ele abre o fim dessa terceira temporada, né? Porque ele basicamente volta pro começo, lá e de volta outra vez, né? Porque o começo, eu falei desse filme perto de terminar essa terceira temporada, estou novamente falando dele. E eu tô falando dele porque, puta, não é um filme ruim. Muita gente fica, mas é um filme da Kéfera. Mano, não é um filme ruim, tá ligado? Não é um filme que eu vou olhar e falar, asco. Não, pô, é um filme que você vai assistir 1h30, vai se divertir, vai ver momentos bem interessantes, vai ver que, tipo assim, é um filme que retrata bem uma época muito diferente. Mas acima de tudo, você pega essa mensagem de, putz, seja você mesmo, sempre. Então é bem interessante isso. Assim como é interessante quando eu lembro que, tipo assim, por mais que eu vi o filme, eu falei, mano, eu dei muita risada, em pontos que eu dei risada a segunda vez. Eu dei risada, e aí depois teve a coletiva de imprensa, e eu ouvindo, né, eles comentando também dessa questão que eles acharam engraçado, né, ver essas diferenças de tempo. E cara, é estranho pra gente, né, porque a gente olha e fala, nossa, parece que foi ontem. Daí a gente olha, por exemplo, eu, faz 10 anos que eu me formei no ensino médio. 10 não, 11. Então, cara, é muito tempo. Muito tempo. É uma história, né? Tipo assim, putz, quanto tempo faz que eu fiz um comentando? 2 anos, cara. 2 anos. Sabe o que é 2 anos da sua vida? Tipo assim, mesmo ali entre períodos de às vezes tá muito corrido por causa do trampo, tá muito corrido por causa de faculdade, entendeu? Ainda assim foram 2 anos. Entende? Um podcast que a princípio ele tinha uma ideia de ser semanal e ele virou um podcast. Ele tinha uma ideia de ser diário. Aí ele virou semanal.
E aí ele teve pequenos hiatos, teve divisão de temporadas, né? Eu fui mudando as temporadas. Inclusive essa temporada agora que nós fecharemos, né? Que é a terceira. E daqui a pouco eu vou começar a comentar com vocês algumas coisas. Ela é a que mais tem episódios. Isso se eu só contar os episódios. Se eu contar os especiais, putz, passa muito, né? Porque eu tenho 15 especiais. E esse episódio agora, ele é o episódio número 34. Eu vou fechar com 35 episódios. 35 episódios e 16 especiais. Eu tô chutando que a Panini vai anunciar alguma coisa muito top amanhã pra eu pegar e fazer outro podcast. Amanhã não, né? No dia que esse podcast tá saindo. Não sei nem o que ela vai anunciar, mas sei que provavelmente podemos ter alguma coisa, algum podcast sábado, sim, referente a esses anúncios. Que são 2 títulos. Mas assim, cara, sabe o que é? Se a gente for puxar uma linha geral, então um total de 51 episódios num prazo de tipo 7 meses, isso considerando que eu tive um período de luto, que eu tive Covid, que, mano, foi uma porrada de coisa nesse primeiro semestre que, tipo, em muitos momentos eu olhava e falava, puta, agora eu vou desistir, mano, eu vou parar, porque, putz, perdi. Entendeu? Muitos momentos intercalando com vídeo, muitos momentos sem saber o que pauta eu faço, então tem muita coisa que saiu aleatória. E sim, vai continuar seguindo, cara, porque eu amo fazer isso. Então, assim, são considerações gerais, né? A primeira parte é de considerações, porque eu já adianto que o último episódio ele vai ser meio que um começo de uma conversa bem intimista sobre essas considerações de jornada e afins, tá? Cara, é engraçado que eu tô fazendo esse penúltimo episódio e ele tá com muita cara de último episódio, né? Tipo, eu vou falar, nossa, acabou. Não acabou, né, gente? É o começo. E o começo de algo que é até um projeto um pouco diferente, né? Eu não vou negar que eu peguei um pouco de inspiração do Rebobinando no Divã, porque eu achei muito interessante a temática, mas eu quero fazer alguma coisa à minha cara, né? Então eu não nego a inspiração, porque realmente foi uma coisa que eu achei legal e eu acho que também é legal fazer esses especiais dessa forma. Então o que eu já vou deixar adiantado é: semana que vem a gente tem o último episódio, né? Isso eu já vou deixar adiantado, esse podcast não vai nem ficar tão grande. Teremos sim o último episódio, só lembrando pra vocês que pelo menos até quarta que vem teremos episódio sempre mais na parte mais tarde, tá? Ali mais de 6 a 8 da noite. Entre 6 e 8, né? Então tipo assim, 6 e meia, 7, 7 e meia, 8, até 8, 8 e meia, pode ser que saia o episódio. Depois de quarta-feira, dia 21, aí sim voltamos a ter episódios ali na faixa das 2, então umas 4 da tarde, mais ou menos, 5. Porque eu tô em período que eu tô fazendo aula prática de direção. Então eu não consigo gravar, eu não consigo mexer muito no podcast, porque até meio dia eu tô estagiando, eu saio do estágio, muitas vezes eu quero mais cansada pra ir fazer a aula tranquilo. Então assim, eu não consigo geralmente lançar o episódio meio dia em ponto, tá? Até conseguiria, mas assim, isso provavelmente eu vou voltar na quarta temporada, que aí eu vou estar mais organizado. Mas enquanto não chega a quarta temporada, vocês podem ter certeza que os episódios vão sair sempre na parte da tarde, começo da noite. Mas aí também vocês vão lá, manda DM, manda mensagem no Instagram, essas coisas, e me digam se vocês preferem o episódio saindo sempre em torno do meio-dia, ou se vocês preferem que saia sempre no parte da tarde. Porque eu também dou um direcionamento até mesmo pra quando eu voltar dos vídeos, tá bom? Então assim, como eu disse, o próximo episódio é o último da terceira temporada. Então eu adoraria que vocês sentassem pra ouvir ele e ouvissem tranquilos, porque assim, não vai ser um episódio sobre animes, etc. Ele vai ser um episódio realmente de considerações. Eu comecei as considerações aqui falando um pouco dessa nostalgia do primeiro filme do podcast. É óbvio que eu vou voltar e vou falar uma nostalgia geral, né, de todo o projeto, porque eu acho que tem muita coisa. E depois disso, né, a terceira temporada oficialmente se encerra, mas a gente vai entrar em um novo caminho antes da quarta temporada. Eu já dei spoiler demais, vocês aguardem o último episódio, que lá não apenas teremos a informação exata do que vai acontecer, como vocês já podem se preparar que eu já vou conseguir passar pra vocês quando sai o primeiro episódio. O que eu posso adiantar é, em numeração, todos esses episódios que vêm depois do último, eles ainda entram na terceira temporada. Eles não entram como especiais, eles entram como episódios cronológicos. A quarta temporada ela só começa oficialmente em agosto. A data eu não vou contar pra vocês. O primeiro podcast, os 2 primeiros podcasts, os 3 primeiros na verdade, eu ia falar. Eu já tenho em mente o que eu vou fazer. Na verdade os 4, né? Porque tem uma pauta que se eu não jogar nos especiais eu vou jogar como 4º episódio.
Então assim, é basicamente isso que eu tinha pra falar nesse episódio. Ficou até melhor do que eu tava esperando, assim como o de Tokyo Revengers, que vocês ouviram mais cedo. Mas é basicamente isso que eu tenho pra falar pra vocês. Então assim, eu espero que vocês estejam ouvindo até aqui, tenham ouvido até aqui. Espero que vocês não, se vocês não ouviram os outros, vão lá ouvir. E além disso, já se preparem que grandes surpresas estão por vir aí na 4ª temporada, que começa em agosto. Tá bom? Sempre lembrando, indica o podcast pra um amigo. Esse podcast mesmo eu vou mudar pra várias pessoas, se não esse o próximo. Mas esses assim eu vou começar a mandar mais, porque eles são papos mais diferentes. E além disso, eu quero também lembrar vocês, comentando um podcast semanal de 1 a 3 episódios, depende muito de diversos fatores. Tá no Amazon Music, Deezer, Google Podcast, Apple Music, Spotify. Além disso, também tá agregado no Anchor e em diversos outros locais. Você pode simplesmente ir lá e ouvir. Um ponto que eu quero deixar avisado, eu falei que essa é a 3ª temporada. Ah, Paulo, eu não quero ficar procurando. Vou fazer um merchan grátis aqui, mas baixa o Amazon Music. O Amazon Music divide o podcast por temporadas, então você consegue ouvir as temporadas bonitinho. E provavelmente no final de semana, se vocês estão vendo isso na sexta, fica de olho nos meus stories lá no Instagram, no SR_Raposo, que eu vou linkar alguns episódios que pra mim são os meus favoritos de cada temporada, que eu gostei mais de gravar. E aí, vocês vão conseguir ouvir e ter uma noção melhor do que tem aí, de variedade pra vocês escutarem, pra vocês curtirem e aproveitarem bastante. Tá bom? Galera, por hora é isso. Um abraço e nos vemos na segunda. Fomos!